Boa noite, pessoal. Boa noite, bem-vindo no nosso workshop aqui na CCLI de inglês para recolocação no mercado de trabalho. Bem-vindos a todos. Para me apresentar rapidamente, eu me chamo Juliette, eu sou consultora de idiomas aqui na CCLI, tá? Então, eu elaboro e implemento projetos de aprendizagem com os meus clientes de inglês e outros idiomas. Ok? Para quem não conhece a CCLI, recomendo vocês irem no Instagram. Aqui eu coloquei, tá? O contato do Instagram, ou no nosso site também, para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, o que é a consultoria linguística, tá? A gente fez várias lives também que explicam isso, tá tudo lá no nosso Instagram, no IGTV, ok? Então ficam à vontade para ir pesquisar um pouquinho mais a respeito da gente, ok? Hoje, então, vamos abordar o inglês para a recolocação no mercado de trabalho. A gente vai primeiro explicar um pouquinho como está o mercado de trabalho hoje e por que esse curso ele está sendo criado atualmente, né? Como vai ser estruturado esse curso? Vocês vão ver que não é um curso comum de idiomas, ele vai ter uma estrutura bem específica, bem condensada, com um super foco na recolocação de trabalho. E também a gente vai trabalhar um pouquinho juntos para saber se é possível aprender inglês sem curso e como. E por fim, vou dar algumas dicas de como você pode se preparar para este curso de recolocação no mercado de trabalho. Ok, pessoal? Então lá vamos nós. Hoje, o inglês, a gente já escuta falar muitas vezes, o inglês já não é mais um diferencial, né? O inglês é o requisito. E, de fato, o inglês é a língua mais requisitada na comunicação interna das empresas. São 91%. Tá? Em relação, o espanhol é cerca de 40%. Então, é muito, muito requisitado o inglês. Por quê? Primeiro porque a gente tem muitas empresas que são multinacionais, então eles vão ter a sede, às vezes fora do Brasil, ou outras empresas fora do Brasil. Tem várias empresas que têm mercado também potencial cliente fora, e que está com pensamento, né, nessa expansão. E também, simplesmente, para ter mais informações. Vocês vão ver que aprendendo inglês, vocês vão ter acesso a um monte de informações, tá? Vai ser artigos científicos, notícias do mundo inteiro, vídeos, pesquisas, enfim, bastante coisas que vocês talvez não teriam acesso só com o português. Também certificações, eu penso, algumas certificações, onde o material é mais explicado, melhor feito em inglês, enfim. Agora a gente tem um grande problema no Brasil, é que temos menos de 3% da população brasileira fluente em inglês. Na verdade, são 5% da população que fala inglês e menos de 3% que é fluente. Então, hoje, a gente tem um mercado de trabalho que não está bem em adequação com a população que a gente tem, né? A gente tem também esse grande problema que o inglês básico que a gente estuda na escola não é muito bom. A maioria das faculdades não tem inglês dentro do currículo da faculdade. Então faz que hoje, para você poder ter o inglês, você precisa pagar algum curso. E o intercâmbio, ou alguma coisa assim, que geralmente é caro, é demorado, né? Um bom curso, ele não se faz em 1 mês ou 2 meses, ninguém fica fluente em 2 meses. Então a gente tem um pouquinho esse problema. Outro problema é que a diferença salarial entre um profissional com e sem domínio de idioma pode chegar até 70%, tá? Então, gera esse círculo vicioso que, finalmente, se você já tem o inglês, você vai conseguir um emprego e até um emprego melhor pago. Enquanto que se você não tiver inglês, você vai ficar, talvez, tendo mais dificuldade para recolocação ou até tendo salários menores. E que vai fazer que você vai ter menos dinheiro para investir no seu inglês, né? E então foi neste pensamento que a CCLI criou este curso de recolocação para o mercado de trabalho. Como eu já falei, vai ser um curso bem focado, bem condensado, para chegar baratinho, preço de custo para vocês, tá?
A gente sabe que quem está procurando emprego hoje não tem muita grana para investir, né? E é por isso que a gente procurou criar esse curso para vocês. Como que vai ser organizar este curso? Bom, primeiro, para quem? Este curso, em específico, ele é para quem se sente inseguro para se candidatar a vagas que têm inglês como requisito. E inseguro não significa inadequado, tá? O ideal é vocês terem já um pouquinho de inglês, tá? Um nível daquele basicão, sabe que a gente fala? Pessoa que fala, não sou básico zero, mas eu não falo inglês. Pronto. Se você está nessa categoria, você está perfeito para o nosso curso. Se você não sabe nada de inglês, fica aqui com a gente, porque eu vou mostrar para vocês depois algumas dicas de como chegar neste nível de insegurança, mas que tem um pouquinho de bagagem, ok? Beleza. Então vamos imaginar você talvez já estudou inglês na escola, talvez fez um curso, mas faz tempo, ou não praticou, ou não foi tão bom, e agora você vê essa vaga, a vaga dos seus sonhos. Tem tudo, você tem várias competências que eles pedem, e aí no final tá requisito inglês intermediário. E você fala, será que eu consigo? E você chega nessa grande dúvida, me candidato ou não, né? Seria uma pena você não se candidatar. De um outro lado, se você se candidatar e você tiver uma parte de entrevista em inglês, talvez você vai pular, né? Também, às vezes, a gente pode encontrar vagas no LinkedIn que estão com o descritivo em inglês. Quando uma vaga está com o descritivo em inglês, normalmente, o tradicional é de mandar currículo em inglês, tá? Pode até mandar também um em português, em anexo, mas a gente respeita o idioma, né, da vaga. Até porque, às vezes, são várias pessoas que vão olhar, né? E às vezes, por exemplo, principalmente para multinacionais, o gerente daquela área, ele é estrangeiro. Ele está no Brasil, talvez, mas ele é estrangeiro, então ele prefere ver currículos em inglês. E você não sabe fazer currículo, você pensa que você vai traduzir no Google Tradução e não dá certo, porque, primeiro, o Google Tradução não é uma boa ferramenta de tradução de palavras, e também porque não é só traduzir palavras, né? A gente tem mais requisitos do que isso num currículo em inglês. Tudo isso vai ser abordado no nosso curso. Vão ser 3 módulos, eu faço 3 dos europeus, tá, gente? 3 módulos que vão ser separáveis, independentes. Você não é obrigado a pegar os 3, você não é obrigado a pegar um só, não tem ordem. Então, vão ser esses 3 e você tem que pensar bem sobre qual que é o seu projeto profissional e então do que você precisa, ok? Super importante. O primeiro módulo que eu vou explicar para vocês é o módulo de currículo. A gente vai abordar quais são os requisitos do currículo em inglês, tá? Por exemplo, no currículo em inglês, a gente costuma fazer uma pequena parte aí de summary, né? De um resuminho de experiências. Como fazer isso? No currículo português, ele nem sempre existe, então como fazer? Qual que é a ordem das coisas que a gente põe no currículo? Tem foto? Não tem foto? Enfim, bastante informações. Como fazer quando você não é fluente? O que eu quero dizer por isso? Quando você, por exemplo, pede para alguém fazer o currículo para você em inglês, ele vai colocar um monte de vocabulário super sofisticado, um currículo lindo, né? Só que aí, no final das contas, na parte de idiomas, você vai colocar inglês, talvez intermediário, vamos supor, o básico. E aí, sabe, não bate com a sua cara. Ou até uma pessoa, você fala, bom, inglês intermediário, a pessoa fala, tá bom. Aí vai chegar a entrevista e eles vão falar, mas não foi você quem fez seu currículo. Se você não sabe falar inglês desse jeito e você escreveu em inglês. Então, como fazer alguma coisa que seja a sua cara, mas com inglês, né? Como você se valorizar no inglês.
E a gente também vai ter toda uma parte de revisão linguística personalizada sobre o seu currículo, para realmente, né, poder te dar até umas dicas também, até de olho RH, né, para ver essa parte. O segundo módulo é um módulo de entrevista. As entrevistas a gente vai ver quais são as perguntas mais frequentes no inglês, como responder. A gente não vai criar respostas robô, a gente vai te dar dicas de palavras-chave, como pôr, vai te fazer treinar bastante, para você ter essa agilidade, né, de conseguir se comunicar numa entrevista, ok? A gente também vai ver o socialmente correto no inglês, quais são as coisas que você não pode muito falar, as perguntas que talvez não vão ser muito bem aceitas, enfim. E também como mostrar seu inglês, como você falar. Eu não sou fluente, mas, bom, eu consigo explicar onde que está meu nível, eu consigo mostrar com algumas palavras, com algumas estruturas, que meu inglês não é tão ruim assim, né? Porque a ideia realmente é que você tem outras vantagens para essa vaga, né? E o inglês, ele só não pode te cortar falando, não sabe falar inglês, já era. Ok? Só para vocês verem, não sei se vocês já assistiram minha live, se já viram isso, a Ambev, ano passado, ofereceu um projeto lá de trainee para salários até 7 mil reais, o que é um bom valor para um trainee, né? E o inglês não era um requisito. Só que, assim, não era um requisito, mas mesmo assim, era uma coisa que eles precisavam ver se você tinha esse jogo de cintura, se você tinha essa facilidade de aprendizagem, e esse tipo de curso seria perfeito para uma pessoa que queira se candidatar para esse tipo de vaga, ok? A terceira parte, o terceiro módulo, vai ser sobre o recrutamento, principalmente internacional, mas pode ter até algumas dicas que podem ser super úteis para nacionalmente, tá? Vai ser como montar o seu LinkedIn em inglês, quais são as palavras para usar, como fazer, como abordar recrutadores de fora do Brasil, porque códigos sociais são diferentes, a gente, né, tem um pouquinho mais de dificuldade às vezes, e quem quer sair do Brasil, quem quer trabalhar fora, vai ter que entrar em contato. Hoje, não sei se vocês sabem, se vocês assistiram a live já viram, a maioria dos brasileiros vão para os Estados Unidos ou para a Europa. Dentro da Europa, um dos lugares bem famosos é a Irlanda. Então, a gente tem dois países, né, os Estados Unidos e a Irlanda, que estão com bastante brasileiros lá. Significa que vocês podem ter a oportunidade de trabalhar lá, mas vai chegar lá e falando, depois eu vejo o que eu faço? Não é melhor já ter alguns contatos, pelo menos com recrutadores? Já ter começado diversos processos seletivos? Seria muito bom, né? Também a gente vai ver como procurar vagas no exterior, ok? Principalmente no LinkedIn, mas eu vou dar algumas outras dicas. Pessoal, vocês podem pensar assim, mas ela só sabe falar inglês, ela não é RH, como que ela pode nos dar algumas dicas dessas? Pessoal, primeiro saibam que eu pesquisei muito, tá, a respeito disso, porque eu sei que é um assunto bem importante, a gente não pode dar dicas assim. Eu pesquisei muito em diversos idiomas, eu procurei também com minha rede, né, de contato, a nossa RH do CCLI, mas também RHs até de fora do Brasil, que eu conheço, ok? Então, essas dicas, elas são baseadas em estudos, elas não são só achismo, ok? Então, esses três módulos separáveis, currículo, entrevista, recrutamento. Uma coisa importante que eu não posso esquecer de dizer, esses três módulos vão ter uma parte que vai ser individual, tá? A entrevista vai ser 100% individual, o módulo, porque você precisa de respostas para você, para sua história. Já a parte currículo e recrutamento terá uma parte em turmas, porque estrutura, e uma parte individual também para te dar conselhos super personalizados para você, ok? Mas eu queria ir para a Austrália, sem problema. Nessa parte individual, exatamente vai ser o momento perfeito para você também poder deixar
tirar essas dúvidas, né? E conseguir ter essas informações. Ok, beleza? Vamos continuando, então. Como que eu faço, Juliette, se eu não tenho esse inglês assim, basicão? E agora? O seu tem esse inglês basicão, mas eu quero também chegar melhor. Bom, muito bom. Primeiro, a gente tem que ver que a proficiência, que o que vocês estão procurando, ela se baseia em 2 pilares, que são a fluência, que é o fato de conseguir se comunicar de maneira rápida e sem dar muitos, enfim. E a acuidade. E a acuidade é falar certo. Conseguir ter um bom vocabulário, uma boa gramática, ok? A acuidade, principalmente, vocês vão conseguir trabalhar com diversos recursos, tá? Eu coloquei alguns aqui que eu conheço, tem vários outros que podem ser úteis, vai depender de como você faz o uso deles, ok? Temos diversos apps, né, app, a BBC Learning English, a Learn English British Council. Eu gosto muito dos recursos britânicos, né, do inglês britânico, que eu acho que eles são muito bem feitos. Tem também americanos, mas honestamente não vai trazer muita diferença, tá? Eu tenho um inglês que é de formação um pouco mais britânica e porém fui para os Estados Unidos e não deu nenhum problema, tá? O famoso Duolingo. Duolingo, mesma coisa. Você vai virar proficiente com Duolingo? Não, não vai. Mas pode te dar muito vocabulário, estrutura de frases, super legal. Só que siga os conselhos, sabe? Coloca a mão na massa e vá aprender. O Duolingo, ele dá uma dica que quase ninguém segue, e que no final do dia, você tem que reescrever num caderno de vocabulário as frases que você aprendeu. Faça isso, vá, ok? O Lyrics Training, ele é um aplicativo que trabalha com músicas, então ele é legal para trocar um pouquinho de trabalho, né? Trocar um pouquinho de suporte, e ele trabalha principalmente a compreensão oral. Super legal para quem gosta de música. Eu aprendi muito inglês com música, então ele pode ser um complemento, ok, gente? O ideal é fazer um pouquinho de tudo, né? E o último que eu vou apresentar aqui é o News in Levels, que é um aplicativo, é um site também, que a gente usa muito na CCLI para trabalhar notícias. Ele tem 3 níveis cada vez para cada notícia, nível 1, 2 e 3. Ele tem uma parte escrita, um textinho, e um podcast de uma pessoa lendo o texto. Super bacana, gente. Vocês podem trabalhar a compreensão escrita do texto, a gramática dentro do texto, procurando alguma estrutura específica, a compreensão oral sem o texto, só escutando, a leitura, combinando os dois, super legal. Minha recomendação, procuram sempre se puxar um pouquinho mais. Então, começam por um nível acima do seu, tenta entender pelo menos o contexto e depois volte para o seu nível, ok? Nas redes sociais temos também diversos canais, aqui eu coloquei alguns, tá? Tem um monte de outros. A minha recomendação é, na medida do possível, tenta pegar canais que não tenha tradução português-inglês, tá? Porque isso daqui trava muito a gente. Eu sei que no início é bem complicado, mas, por exemplo, quando você vê um meme, quando você vê um videozinho, várias vezes você não precisa de tradução para entender o que aconteceu, ok? Até porque foi assim que você aprendeu o português. Foi se colocando no contexto e entendendo, simplesmente. Depois você vai procurar vocabulário, e isso daqui vai ajudar. Essa é a minha recomendação. Então, aqui vocês têm alguns, tá? Fluency MC, Learning English with Oxford, Learning English with TV Series, assim, no YouTube. Eles pegam pedaços de seriados, bem bacana. My English Teachers, English Experts, bem bacana. Tem um monte de outros, uma infinitesimal, ok? Mas realmente, bem bacana. E também uma outra coisa que as pessoas esquecem, e que é uma coisa que tem duplo benefício para você. Você pode aprender inglês e ainda enriquecer o seu currículo. Maravilhoso. Cursos gratuitos do LinkedIn Learning, da Udemy, da edX, ok? Tem um monte de outros em inglês. LinkedIn Learning, se vocês não sabem, vocês vão na LinkedIn, na parte direita aí no perfil de vocês, vocês vão ter uma aba Soluções,
e dentro vocês podem procurar Learning. E embaixo da página vocês podem trocar o idioma por inglês. E então vocês vão ter acesso aos cursos em inglês. É super legal e não é tão difícil, gente. Porque palavras científicas são muito próximas nos idiomas. Então realmente tem que se jogar um pouco, né? Mas vale muito a pena. Vocês podem adicionar o selo diretamente lá no LinkedIn. Super legal. Para um recrutador falar, meu inglês, tô colocando básico, porque eu não tô conseguindo pagar um curso, mas eu já estou estudando em inglês, alguma coisa que eu gosto e que faz sentido para minha área. Maravilhoso, né, gente? Último ponto, que é o mais importante de tudo, pessoal, para fluência, que é a comunicação oral. Vocês precisam de troca, de conversa com pessoas. E para isso a gente tem o Clube de Conversação na CCLI, que é de graça e aberto a todos, pessoas da CCLI e de fora. Então, corram lá, que a gente tem vários horários, ok? E é toda semana e é de graça, só mais uma vez. Então, pessoal, para que não vir, né? Tem que se fazer um pouquinho luta, né? Tem que ir atrás. Mas vocês não têm razão nenhuma de não conseguir. Então, força aí. E aí, desse jeito, vocês já vão ter um inglês bacaninha para poder começar um curso que vai dar essa segurança para vocês e essa cara para vocês na entrevista. Consegue o curso, consegue a vaga e pronto. Depois vocês já conseguem focar um pouquinho mais no inglês. Essas coisinhas todas aqui que eu coloquei são coisa para a vida, né, pessoal? A gente tem que estudar o tempo todo. Isso daqui a gente nunca para. Algumas dicas agora já para a sua recolocação e para o nosso curso. Uma coisa que você pode fazer já agora, que você compre um curso ou não, né? Para todo mundo. Procure a nomenclatura em inglês do seu emprego, tá? Como fazer isso? Procura vagas em inglês ou no LinkedIn ou em sites tipo a Indeed, por exemplo. Procura assim, HR, por exemplo. Estou procurando uma vaga de RH. Pronto, procura HR Analyst. E veja já lá como que se chama, quais são as vagas que existem, quais são as competências que eles pedem, ok? Engineer, Civil Engineer, pronto. Isso daqui é só uma palavrinha, né? E depois vocês vão lendo e vão tentando pegar quais são as palavras-chave, tá? Tá escrito também aqui embaixo, palavras-chave, super importante. E vocês já podem pegar eles em inglês. Segue páginas em inglês no LinkedIn, página de empresa, página de recrutadores em inglês, porque aí vocês vão ver em inglês o dia todo e, além disso, para coisas de emprego. Então, bem bacana. De novo, eles vão falar, por exemplo, de competências que precisam. Tem alguns RH, por exemplo, recrutadores que gostam de postar bastante coisas no LinkedIn e já colocam, hoje as pessoas precisam ter uma competência digital, Como que fala isso em inglês? Se já está no inglês, vocês vão saber, né? Antes do seu curso aqui com a gente, é muito importante você atualizar o seu currículo, ok? Porque a gente vai também usar o seu currículo para fazer o curso, né? Então, se você tem um currículo que data de 5 anos atrás, fica mais difícil. Você vai precisar resgatar informações e você vai perder tempo, que é precioso, tá? Como eu falei, curso super condensado, então exige de vocês uma dedicação muito grande, ok? Porque a gente consegue fazer tudo o que a gente quer naquele tempo que está dentro do curso, mas realmente precisamos também da sua dedicação e do seu comprometimento. Ok. Não minta, pessoal. Não mentem no currículo. Não mentem para mim. Não mentem para si mesmo também. Porque isso é muito importante, gente. Se vocês falam, nossa, eu me viro bem no inglês. É real. Eu vou falar que eu fiz um curso mesmo que eu não fiz. Assisti o negócio do LinkedIn Learning que eu tava dando agora de dica, né? Assisti, mas na verdade eu não fiz nada, só fiquei girando e jogando o celular enquanto que estava jogando o negócio. E pronto. Gente, um dia vai fazer falta, porque vocês precisam do inglês, né? E prepara essa última dica, pessoal, preparem o seu projeto, ok? O que significa isso?
primeiro tenta pensar um pouco na história de vocês, ok? Isso vai ajudar muito na hora de escrever o currículo e na hora principalmente da entrevista, tá? Pensa um pouco na sua história, como você chegou onde você chegou e por quê, principalmente profissionalmente, tá? E onde você quer ir. Tenta pensar nisso, até em português, já deixar escrito em algum lugar, que como precisa um pouquinho de introspecção, é uma coisa que talvez no dia, na aula, você não vai ter tempo de pensar, né? Se você já vem com um pouquinho mais de visão, vai adiantar. Ok, pessoal? Espero ter ajudado um pouquinho a conhecer como que vai ser nosso curso. Quais são os próximos passos para vocês agora? Primeiro, entre em contato com a CCLI. Pois é. A CCLI, então, vocês têm aqui embaixo o Instagram, o site, tá? No Instagram vocês também vão ter no link lá da bio alguns contatos. Vocês podem também simplesmente mandar no direct, enfim, ligar para a empresa se vocês procuram no Google, CCLI, Consultoria Linguística. Vocês já vão ter a gente, enfim. Entrem em contato com a gente para conhecer um pouquinho mais. Venha fazer a entrevista de diagnóstico. Essa entrevista, ela é só um bate-papo com o consultor, né? E para saber se você tem um nível, qual que é o seu nível para entrar no nosso curso, como te ajudar, né? Como falar assim, por exemplo, hoje você ainda está muito básico, mas daqui a um mês, se você fizer todas as coisas que eu te dei aqui de dica, vai rolar bem. Então a gente já entra nisso. E além disso, essa entrevista de diagnóstico, ela é muito legal, porque, bom, ela é de graça, né? E ela já te permite você saber qual nível colocar no seu currículo. Já pensou? Muito legal, né? Faça sua matrícula com a gente, pensa bem qual dos módulos são os mais interessantes para você. Se prepara o máximo para o curso, como eu falei, as dicas que eu dei anteriormente são importantes, tá, pessoal? Elas permitem realmente vocês focarem. Depois, então, a gente faz o curso, você conquista a vaga dos seus sonhos e você pode voltar, estudar inglês conosco para se aperfeiçoar. Que é isso que vai ser a meta, pessoal. Uma vez que vocês têm um emprego, vão estudar inglês, porque vocês viram, é muito importante. E quem sabe mais para frente vocês precisam de novo procurar uma recolocação. Se vocês já têm o inglês, já é metade do caminho andando, né? Muito bom, gente. Espero ter sido bem clara, tá, para vocês sobre esse curso. Espero que eu motivei vocês a entrar com a gente aqui. Eu sei que não é fácil procurar emprego. Hoje em dia a situação está bem complexa, né, no Brasil e no mundo até, mas eu acho que a gente tem que se valorizar mais e tem que saber também como se vender, né? E é isso que eu quero trazer muito para você. Se vocês têm algumas dúvidas, também podem mandar, tá, no direct do Instagram, ou podem mandar aqui nos comentários, tá? Se tiver muitas dúvidas, assim, que a gente já não tenha respondido durante o workshop, durante as lives, eu vou fazer uma outra live para responder as dúvidas, ok? Sobre o valor do curso, já que eu imagino muitas pessoas vão perguntar, entra em contato com a CCLI, porque vai depender do quanto de módulos você vai pegar. Se você pegar um só, se você pegar 2, 3, né? Isso daqui vai fazer bastante diferença. Saiba que entrar na CCLI também é super vantajoso, porque você entra numa rede de pessoas, tá? E essas pessoas, elas vão te ajudar também na sua busca de emprego, mas elas vão te ajudar para procurar o inglês. Quando você participa dos clubes de conversação da CCLI, você encontra mais gente. Isso daqui é o networking, né? É comunicação, super importante. Ok, pessoal? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje à noite, poder, né, explicar bem. Eu sei que foi bastante informações. Espero vocês estarem bem ligados com tudo. E qualquer dúvida, a gente fica à disposição, tá bom? Muito obrigada por tudo, tá, gente? Tchau, tchau. Ficam bem.